seja uma semana especial para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sente, fique à vontade. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pessoal da internet também, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. De manhã nós tivemos uma reunião gostosa, agora começou o culto da manhã. Então a gente tem às 8 horas da manhã e tem às 7h30 da noite. Faz qualquer um dos dois cultos, facilita para as pessoas não perderem o que vai. Eu fiz isso para as pessoas não perderem o culto aos domingos. Se a pessoa sai à noite, pode vir de manhã. Se sai de manhã, pode vir à noite. Por falta de oportunidade, não vai ser a desculpa da pessoa perder o culto. Bom, vamos à palavra de Deus. Você vai abrir a Bíblia, se você tiver, no livro de Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Daniel, Oséias, Isaías, Jeremias, Provérbios, até dois, estou confuso. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, acho que Ezequiel, Daniel, Oséias, é antes de Daniel. Antes de Daniel. Ezequiel 37. É que eu não deixei marcado aqui. Eu não vou falar sobre a passagem do vale de ossos secos. Eu vou falar sobre 3 circunstâncias que acontecem no vale e que devem acontecer nas nossas vidas. Isso é regra. Se não seguir essa regra, a gente não vai ser convertido. 37, versículo 1 e 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito, do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deixa eu ver se o 2 me fez andar, tal. Não, pode passar pelo 7. Pode pelo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um grande ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um grande rebuliço, e os ossos se achegaram-se cada um ao seu osso. Muito bem. Primeira lição, a gente vai ver que isso aqui não é no cemitério, como é hoje. A gente vai, por exemplo, você vai no cemitério, os ossos são todos organizados, cada um na sua cova, cada um na sua tumba, não é uma bagunça. Naquela época era uma vala e jogava centenas e milhares de cadáveres e virava um rebuliço. Era osso de homem misturado com osso de mulher, osso de jovem misturado com osso de velho, era uma bagunça. Então o que é que Deus fala para Ezequiel sobre aquele caos? Porque essa verdadeira bagunça chama-se caos. A primeira coisa que Deus precisa trabalhar na nossa vida é o que está bagunçado, é o que está em caos, é o que está em conflito, é o que está dando confusão. Não adianta a gente querer vir para a igreja, querer que Jesus abençoe a gente, ou manda dinheiro para a gente, ou que Jesus prospere a gente, se a nossa vida está uma baderna, está de ponta para o ar. Não adianta. Adianta a pessoa pedir para Deus e falar assim: Jesus, me dá dinheiro, se a pessoa não sabe nem administrar um pouco que tem. Se não sabe administrar um pouco que tem, imagina se vier bastante. É igual cair areia seca no dedo, vai vazar pelos dedos. Então é necessário que Deus primeiro conserte o caos da nossa vida. Qual é o caos que cerca a sua vida? Brigas, contendas, problemas financeiros, não administra, compra, não paga, deve, ganha, não consegue resolver, fica nervoso, corta uma conta, protesta outra, nome sujo, briga com a mulher, pede emprestado não sei para quem, e vai ficando um rebuliço na vida da pessoa, ao ponto da pessoa achar que não vale a pena mais ficar mantendo aquele padrão de vida. Olha, eu vou deixar aqui, que são mais 2 lições. Até já a gente já pode ler as 3 daqui, para a gente não ter que voltar para cá, senão não vai e volta. A primeira lição é o caos. Deus precisa consertar o caos da nossa vida. Segunda lição está no versículo 8. Está no
no versículo 8 ainda. 37, 8. Diz o que? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia espírito neles. Qual foi a segunda etapa do milagre, depois de consertar o caos? Foi a restituição. Deus restituiu carne, pele, restituiu nervos, músculos e sangue ao corpo daquelas pessoas, ou seja, coisa que já tinha sido exterminada, tirada. Quando Deus conserta o caos na vida da pessoa, Ele começa a fazer o trabalho da restituição. Aí entra Joel, que ele fala: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu estava falando com o seu Reginaldo ali fora, e ele já disse para mim assim, ele e muitos de nós, né? Bispo, eu já passei perrengue difícil. Eu ficar com a geladeira 15 dias desligada. A menina chegar para mim, quando criança, e fala: papai, quando você receber esse compra danoninho para mim? É um caos. E hoje, Deus vem restituindo. Não está a 1000 maravilhas, mas melhorou do que estava, melhorou muitos por cento. Então Deus primeiro conserta o caos e começa a restituir aquilo que o gafanhoto, aquilo que o inimigo veio subtraindo de você. Aí a terceira lição nessa passagem é o versículo 10. Profetizei quando ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. Então Deus conserta o caos, restitui e depois devolve a vida. São as 3 regras de Deus trabalhando na vida do ser humano: conserta o que está bagunçado, restitui o que foi tirado e começa a devolver vida, que é o que Jesus disse. Ele diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Não é que você vai chegar na igreja pobre e acordar rico. Não é que você vai chegar na igreja lascado, chegar amanhã você já vai estar com a vida no mar de rosa. Não funciona desse jeito. São regras. Ele conserta o caos, ele restitui o que o inimigo tirou de você, e depois ele começa a trazer vida, alegria, perspectiva. Ele começa a trazer esperança para você. Ele começa a trazer fé, longanimidade, benignidade. Ele começa a trazer para você uma fé que você consegue olhar para frente e ver um resultado que você não via antes. Aí eu quero pegar um trechinho, aí você pode fechar essa parte aí. Nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Fala do início da criação, sobre o caos que estava sobre a terra. Versículo 2, na verdade. 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que era a terra? A terra era uma coisa chamada caos. Não tinha nenhuma coisa conecta com a outra. As coisas não funcionavam como deveriam funcionar. As coisas não eram ajustadas como deveriam ser ajustadas. As coisas eram totalmente desorganizadas no princípio da criação. A Bíblia diz que a terra era um verdadeiro caos. Depois, se você for estudar um pouco sobre a criação, você percebe que Deus começa a colocar ordem dentro desse caos. Quando a gente chega para a igreja, nossa vida chega desse jeito. Nossa vida chega num caos. Problemas com filhos, problemas com esposa, problemas financeiros, problemas psicológicos, canseiras mentais e tantas outras sequelas que a gente vem na vida. Vai resolver da noite para o dia? Não, Deus vai começar a resolver esses caos que vão tomando conta da nossa vida.
e de certa maneira vai nos abatendo. Os caos vão nos abatendo. Eu já vivi alguns caos na vida e já tentou me abater. A Érica, por exemplo, você tem mais de 35? 37, viu que eu estou próximo, né? 37. Você já passou alguns caos na sua vida e ainda passa? Então, estando na igreja, o que Deus está fazendo com você? Deus está trabalhando para eliminar esses caos que perduram na sua vida. É uma mágica, um passo de mágica? Não. É uma sequência de ensinamento que Deus vai trabalhando com cada pessoa. O Roger tem, a Dona Vera tem, a Dona Nice, Neia, Neide, é tudo com ele. A Dona Nê tem, todo mundo tem os seus caos na vida. Mas quando a gente vem para a igreja, Deus começa a trabalhar e esses caos começam a se resolver. É lógico que uns demoram mais e uns demoram menos tempo. A pergunta é: por que uns demoram menos tempo e uns demoram mais tempo, se Deus é o mesmo? Essa é uma pergunta interessante. Se Deus tem o mesmo poder, Deus não faz acepção de pessoas, por que uns levam tempo para se corrigirem e outros com tempo menor são tão abençoados? Aí entra a questão do quanto o coração está aberto para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, acham que pelo fato de ter vindo para a igreja já é a solução para mudar a vida dela, e não muda. Frequentar a igreja não muda a vida de uma pessoa. Eu conheço milhares de frequentadores de igrejas derrotados. Então não basta eu frequentar a igreja. Eu falei esses dias aqui, os 4 pilares de Deus estão na sua vida. Primeiro, aceitar o Evangelho como ele é, não como você quer ou como você acredita. Confessar os seus pecados. O que mais que eu falei? Vocês lembram? Se arrepender dos seus pecados e depois você abrir mão do seu livre-arbítrio. Aí Deus fala: agora eu entro, agora eu estou à frente, deixa comigo, que agora eu vou lutar por você. Pode deixar, você vai para a luta, mas a luta é minha. Então a gente para pensar sobre isso e começa a avaliar: Deus está na minha vida? Esses caos que eu estou... Vamos pegar aqui o Rafael e o Bruno, tá? Supor que os dois veio para a igreja no mesmo dia, mas o Rafael demora para abrir o coração para o Evangelho, demora para acreditar, demora para praticar, demora para dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E o Bruno chega aqui, o Bruno de imediato ele fala: amém, eu creio, eu vou obedecer, não vou ficar questionando. Aí de repente o Espírito Santo vem sobre o Bruno é batizado com o Espírito Santo, de repente as coisas começam a acontecer com o Bruno. Aí o Rafael chega para mim e questiona: ué, bispo, por quê? Se nós chegamos juntos na igreja, por causa da questão de como cada um recebe o Evangelho, de como cada um se abre para o Evangelho. Simples. Eu cheguei na igreja com 1 mês, eu estava batizado, já era dizimista, eu tinha 11 anos. Eu conheço gente que chegou comigo, foi batizar aos 20 anos de idade e hoje nem na igreja está. Ah, batizar novo não fica na igreja. Eu vou para 40 anos de igreja. Eu conheço gente que batizou com 20, com 25, com 30 e não está na igreja. Então a questão é de você aceitar o que o Evangelho é. Ah, mas eu não concordo com o Evangelho. Então você concorda com o quê? Você concorda com o filme do Fábio Porchat, A Porta do Fundo? É isso que você concorda? É esse tipo de safra, esse tipo de linha de pensamento que você concorda? Você vai ver ano que vem. Mandaram umas perguntas lá. O que o senhor acha? Eu falei: olha, eu não me serve e não assisto. Não vou ficar criticando não. Só tem um detalhe: 2020 chega a conta para eles. Você vai ver se 2020 alguns deles não vão pagar a conta. E a conta é alta. Gente, não é porque eu não acredito numa coisa que eu tenho que ficar banalizando. Não é porque eu acredito, por exemplo, eu não acredito na macumba, eu tenho que ficar banalizando a macumba, banalizando a Aparecida. Não acredito e não me serve. Para quem serve, tem. Agora o cara não acredita em alguma coisa, ele fica banalizando, quer ganhar popularidade. Netflix nos Estados Unidos perdeu quase 10 milhões de assinantes. No Brasil já perdeu mais de 3 milhões. Sabe o que vai acontecer com a Netflix? O mesmo que aconteceu com as locadoras de DVD. Vai fechar. Porque hoje é Globoplay,
Hoje é outras coisas que tem, outras plataformas. Netflix daqui a pouco fecha. Por quê? Onde já se viu você denegrir o Evangelho para tentar ganhar status, para você tentar ganhar fama em cima da desgraça, da crença de outras pessoas? Então a gente para pensar que para Deus operar na nossa vida, Ele precisa primeiro consertar o caos que está na nossa mente. Tudo está na nossa mente, não está do lado de fora da nossa mente. E a segunda coisa, Ele precisa, eu até vou ler com você, se você quiser, Joel 3,25. Joel 3,25. Ele fala lá, ele fala em Jó também, ele fala em Joel, ele fala em várias áreas. Joel 3,25 é no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do Velho Testamento. Daniel, Zé e Joel. Oi? Joel 2,25, perdão. Falei 3, né? É 2. A promessa: restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. O que Deus promete aqui? Que Ele vai devolver a nós aquilo que nos foi tirado de alguma forma injustamente. Lembra de Jó? Na passagem de Jó, que ele perdeu tudo, ficou no fundo do poço, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus devolveu a ele em dobro o que o diabo havia tirado. Só acontece essa segunda etapa quando Deus trabalha primeiro o caos que está na nossa vida. E eu vou entrar um pouquinho nessa questão do caos, que você talvez não entenda o que é caos. Você pode achar que caos são os problemas que estão na sua vida, mas o maior caos que cerca a nossa vida chama-se mente. Você já ouviu falar, a pessoa fala assim: eu estou cansado fisicamente, e o outro chega para você e fala assim: eu estou cansado mentalmente. Você sabe distinguir uma canseira física e uma canseira mental? A pior canseira que existe é a canseira mental, porque ela destrói o corpo inteirinho. Ela destrói o corpo inteirinho, a canseira mental. Canseira física você deita, você recupera rapidinho. Canseira mental, às vezes você deita e você continua com a canseira mental do mesmo jeito, e às vezes até pior, porque durante a noite a cabeça fica funcionando, fica tendo lapsos, fica tendo circulações de pensamento. Você acorda às vezes pior do que você está. E depois, Joel, salvação, tal. Aí a salvação, só para a gente concluir, que eu vou ler outro trecho. Jesus ele falou assim em João 10,10. Ele diz assim: ó, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Então ele fala: eu vim consertar o caos, eu vim restituir o que foi roubado, mas eu vim te dar vida, e vida em abundância. Dá para lembrar dessas três linhas de pensamento? Consertar o caos, restituir e te dar vida. É isso que ele veio fazer. Mas lembre que não tem como inverter as regras. Primeiro é o caos, segundo é a restituição, depois é a vida. A vida pode-se dizer sucesso, alegria, saúde, felicidade e assim sucessivamente, tá? Não adianta você querer inverter, querer que fique com o caos na sua vida e querer ter vida abundante. Você não vai aproveitar a vida abundante vivendo no caos. Você não vai aproveitar a vida abundante vivendo com o devorador comendo na sua vida. Não tem jeito. Primeiro é vencer o caos, restituir, e depois você conseguir tomar posse daquilo que é seu, a vida abundante. O apóstolo João, no finalzinho da Bíblia, ele fala assim, a terceira epístola de João, que só tem um capítulo 2, só tem um capítulo que é 1, versículo 2, ele fala assim: amado, eu desejo que te vá bem e que tenhas saúde. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vá bem no meu trabalho. A vontade de Deus é que eu vá bem com os meus filhos, com a minha família. A vontade de Deus é que eu vá bem na minha igreja. A vontade de Deus é que eu tenha força. A vontade de Deus é que eu consiga trabalhar, que eu seja inteligente, que eu tenha saúde mental. Se eu não tiver saúde mental, eu não consigo trabalhar. Hoje, 33% da população hoje está afetada com uma doença mental. Isso é estatística mundial, OMG. É isso? É OMG? Organização Mundial de Saúde. OMS, Organização Mundial de Saúde.
está acometido com uma doença mental. 17% estão afastados definitivamente por causa da doença mental. Depressão, síndromes e tantas outras coisas. Daqui a 10 anos vai chegar a 40% de afastamento. Tem uma estatística que vai chegar a 40% de afastamento por falta de qualidade de saúde mental. E onde nós vamos parar com isso? Não, isso não pega em mim. Quando menos você espera, um dia você está lá chorando, você não tem vontade de sair da sua cama, você não tem vontade de limpar a casa, você não tem vontade nem de tomar banho. Isso acontece com qualquer um e a qualquer momento da vida. Você não tem controle sobre isso. E a depressão, quando vem, ela não escolhe endereço, não escolhe vida social, não escolhe. Ela entra e é terrível. Aí a gente vai dar um pulinho, só é o último versículo que eu vou ler e vou explicar para você, que é Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Melhor, Êxodo 14 e 15. Eu só não marquei nenhum versículo aqui. Isso. Êxodo 14 e 15. E aí, Bruno? Falei para o Reginaldo, nós temos uma lata de tinta aqui na igreja. Eu comprei para minha casa, mas eu gosto de ver a igreja tão bonita. Eu acho que alguém vai ficar de folga aqui dia 23. Eu, Reginaldo. Você vai? Vamos vir dar uma passagem de tinta aqui na igreja? Dá para nós dar uma passagem de tinta. Aí eu compro mais uma lata de tinta para pintar lá fora também. Aí fica com a igreja na virada do ano. Você também, Bárbara? Eu vou trabalhar no dia 23, se for uma noite, não, mas vai vir durante o dia. Eu vou trabalhar a véspera até. Não, fica de boa, fica de boa. 3 aqui é suficiente. Pega 2 aqui, é uma mão só. É uma mão só. É os 3 que está sujo, só para a igreja passar cheirosa. Limpa. Eu sempre gostei de igreja limpinha. Sempre, tá vendo? Tem uma sujeira, umas beiradas. Eu sempre gostei de igreja limpinha. Mas aí a pessoa fala, só é chato. Não, aqui é a casa de Deus. Casa de Deus a gente tem que cuidar igual a gente, melhor que a nossa casa. Bom, versículo 15, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que o povo está orando? Por que o povo está clamando? Disse: diga aos filhos de Israel que andem, que marchem. Então, só para a gente entender aqui, o que aconteceu com o povo do Egito? O povo do Egito ficou 420 anos escravo, sempre sendo escravo. Nasceu maçã no barro, cresceu maçã no barro, morria maçã no barro. O que eles tinham na cabeça? Que a vida deles era só aquilo. Nasci para amassar barro, só. Eles não achavam que tinha condição de fazer outra coisa. E a Bíblia diz que durante muitos anos eles se voltaram a isso, achavam que a vida era isso e tal, e foram assim que eles viveram, esqueceram de Deus, esqueceram do Deus verdadeiro. O Nilo, o Egito tinha 10 deuses, e eles acreditavam nos deuses do Egito. Então, quando Deus prometeu a salvar o povo, a tirar eles de lá, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas Deus poderia ter tirado eles num único dia, porque Deus tinha poder para isso. Mas Deus levou 1 ano para tirar aquele povo de lá de dentro. Por quê? Por causa da primeira lição. Deus precisa consertar o caos que está na nossa cabeça, as confusões, as ideias. Eu falei antes na internet, o que afunda um barco? A água que está do lado de fora do barco, aquela imensidão de água, ou a água que entra dentro do barco? O que afunda o barco não é o que está do lado de fora. O que afunda o barco é o que está dentro do barco. Então você precisa tomar cuidado com o que está entrando dentro da sua cabeça. As ideias que colocam na sua cabeça, as ideologias que colocam na sua cabeça. Porque o fulano, porque o beltrano, porque o ciclano, porque o beltrano e tal. E é por isso que o teu barco vai afundando.
Esse povo aqui foi aceitando a ideia, sou escravo, e ficaram escravos 420 anos. Até que Deus chegou através de Moisés. Deus falou assim: Moisés, chegou a hora de tirar o povo. Senhor, o povo aqui é cabrito, o povo aqui é cabeça dura, o povo aqui vive num caos lascado, o povo não tem essa mentalidade não. Deus falou: pode deixar que eu vou mudar esse caos. Primeiro, qual foi a primeira praga? Não entendi. Não. Não. Só porque eu peguei água, né? Deus transformou a água do Nilo em sangue. Por que Deus transformou a água do Nilo em sangue? Foi à toa? Porque o Egito, eles idolatravam o Deus do Nilo. Eles achavam que o Nilo tinha um Deus que cuidava de toda a água e de todos os peixes de fertilidade do mar. Então Deus veio e apodreceu com sangue tudo quanto é vida que tinha no mar. E o Egito viu que na verdade o Deus do Egito não era nada. Era como se Deus dissesse assim para o povo: olha, vocês ficam atrás dessas porcarias, eu sou muito mais, não tem outro maior do que eu. E cada praga que Deus mandava no Egito era um Deus que Deus derrubava. E Deus dizia: só eu sou Deus, não existe outro Deus. Sabe como é que Faraó era chamado no Egito? Estrela da manhã. Faraó era chamado como Deus do Egito. Aí quando Deus vem e mata os filhos, inclusive o filho de Faraó, o próprio Faraó percebe que ele não é Deus porcaria nenhuma. E o povo do Egito faz o quê? Então o povo de Deus, ou melhor, o povo hebreu, entende que é Deus que só pode trabalhar e tirar a gente do caos. Aí esse povo sai alegre, contente. Mas eu não sei se vocês já leram a história. Alguém já leu essa história inteira? Ninguém leu? Vocês são bravos de leitura, hein? A Bíblia diz que eles saíram do Egito 420 anos depois. Sabe com o quê? Com muito ouro e muita prata. Porque o faraó falou: some, leva tudo, pega ouro, pega prata, vaza, o que vocês quiserem, some. E eles carregaram o pagamento por 420 anos em ouro e prata. Porque depois, é só você estudar, quando eles estavam no deserto, eles não faziam bezerro de ouro, era com os utensílios do Egito. Mas eles saem todos felizes, contentes, agora nós estamos transformados, tal. Mas eles tinham um problema. E esse problema é nosso. Qual? Mente escrava, mente escravizada. Nós temos uma mente ainda muito pequena. Deus vem, liberta a gente, mas a gente continua pensando nas coisas pequenas da vida ainda. Aí eles vieram e tal, se depararam frente ao Mar Vermelho. Aí começaram: porque não adiantava, porque agora nós vamos morrer aqui, porque o que adiantou? Nós devia ter ficado lá amassando barro, nós é amassador de barro, nós não tinha que procurar outra coisa na vida. Tem gente que não está pronto para mudança. Aí Faraó se arrependeu, ficou nervoso, ficou revoltado. Faraó falou: quer saber, eu vou matar essa cambada, eu vou matar esses miseráveis tudo. Pegou 600 carros. Carros que a gente fala na época são bigas. Não sei quem assistiu o filme de época. Bigas é uma carrocinha puxada por 2 cavalos, que geralmente vai 1 ou 2 soldados por biga. Mas vamos supor que o faraó ficou encapetado, endemoniado, e falou: eu quero que vai 4 por carroça, sobe no pescoço do outro. 600 vezes 4, eu estou exagerando, tá? 2.400 soldados. Quantas pessoas estavam com Moisés? Caso você não saiba, exatamente 2.710.000 hebreus. Sabe o que é isso? 5 vezes a população de São José do Rio Preto. Mas bispo, era muita criança, era muito velho, era muita gente. Verdade. Mas sabe quantos tinham na idade de batalha? Mais de 600.000. Se eu pegar 600.000 e dividir por 2.400, sabe quanto vai dar isso? 250 hebreus para cada soldado do Egito.
Você pega um moleque desse na rua aqui, para brigar na rua, tá amarrado, viu? Faz isso não, viu, meu filho? Aí você pega 3 contra ele, é uma injustiça, não é uma justiça? Agora você pega 250 contra uma criatura dessa, já está no poço, não tem jeito, é uma injustiça enorme. E eles viam isso? Não, eles não viam número, eles não viam dessa forma, eles se viam como escravos. Nós não pode, nós não nascemos para brigar, nós nascemos para amassar barro, nós nascemos para comer o resto, nós nascemos para sofrer, sabe, Moisés? Nós tínhamos que ter uma cova, nós tínhamos que ter um caixão para ser enterrado lá no Egito. Eu não queria morrer aqui perto do rio, não. Ah, Moisés, tudo que eu queria hoje é ter um terreninho lá no Egito lá, e morrer enterrado lá numa catacumba. Pensou você vir para a igreja com essa mentalidade? Ah, disse que tudo que eu queria ter é um cantinho lá perto da casa do Reginaldo, lá naquele cemitério lá, uma covinha, ficar bem perto lá do quarto do Reginaldo, de vez em quando bater na porta da casa dele, né? Você vai vir para a igreja para pedir canto, para cemitério, irmão? Você vai vir para a igreja para pedir, como é que fala, sepulcro? Não, eu quero vida, eu quero saúde, eu quero alegria, eu quero trabalhar, eu quero viver. Eu estou pensando em morte, irmão, eu quero viver a vida cada dia, diga assim seja. E a Bíblia diz então que esse povo dessa maneira, foi vivendo dessa forma, vieram os soldados e eles ficaram abismados, com muito medo. Por quê? Uma mente escrava. Muitas vezes nós aqui na igreja estamos do mesmo jeito. Nós estamos presos às coisas do passado que a gente viveu. Você quer ver um exemplo só? Vou dar um exemplo, tá? Não é via de regra, mas é um exemplo. Suponhamos que nós, no antigo relacionamento nosso, nós fomos traídos, alguém nos traiu pelo WhatsApp, tá? A pessoa fez lá, pulou a cerca, tal, aí a gente contraiu um outro relacionamento. Aí a pessoa está lá no WhatsApp, ela fala, deixa eu atender a ligação lá fora. Você fala, deixa eu ver quem é, me dá a sua senha, eu quero a tua senha, do Orkut, do Zap, e começa. Aí você começa a ficar obcecado com aquilo. Sabe o que é isso? Mente escrava. Você já se escravizou no passado. Lá Isaías fala assim, não vivemos mais no passado. A sua mente está presa no passado. Você acha que tudo está relacionado ao passado. Você acha que porque alguém te passou para trás, todo mundo vai te passar para trás. Você acha que porque alguém te feriu, todo mundo vai querer te ferir. Você acha que porque um homem não presta, todo homem não presta. Porque uma mulher fez isso, toda mulher vai fazer isso. Não é via de regra, isso não é verdade. Tem pessoas boas, tem homens bons, tem mulheres boas, mas a mente fica cauterizada com aquilo e você fica perturbado. Isso é uma mente que está escravizada, e é você quem sofre com isso. É gastrite, é dor nas costas, dor de cabeça, problemas de saúde. Porque minha mãe dizia, a cabeça não pensa, o corpo padece. Então eu preciso mudar a forma. E esse povo, eles passam, depois tem toda a trajetória, eles passam, atravessam o mar, e Deus dá água para eles, Deus dá pão, Deus dá comida, e tem toda aquela trajetória que a gente conhece. Mas quando chegam, depois de 40 anos, olha o tempo que eles levam. Olha o tempo que leva a mente deles para poderem mudar, e ainda não é todo mundo que muda. Eu vou dizer que tem gente que vai morrer dentro da igreja com a mente cauterizada. Infelizmente. Você vai ver que teve 40 anos, teve gente que estava com a mesma cabecinha de sempre. Não muda. É aquela pessoa que é aquele pau que nasce torto, morre torto. Nasci para amassar barro, vou morrer amassando barro. E a Bíblia diz 40 anos depois, Moisés chegou na terra prometida. A Bíblia fala que a terra que mana leite e mel. Vocês sabem o significado que é simbólico? O significado de leite e mel na Bíblia? É fácil. Rafael, que é o filósofo da nossa igreja, juntamente com o teólogo, filósofo e teólogo. O que é o leite para você? Brincadeira, cara. Quem tem filho? Gente, leite é vida.
é a base da sustentação da vida da criança. A criança é mantida por leite. Leite, quando Jesus falou leite, ele não está falando de leite, ele está falando de vida. Leite representa a vida. E o mel? E o mel? Quase isso, Jéssica. O mel representa a prosperidade. Por quê? Sabe quem faz a polinização das flores? As abelhas. Sem elas não haveria polinização. Então assim, o leite é vida e o mel é prosperidade. Quando Deus falou que enviaria o povo para uma terra boa, Ele estava dizendo que enviaria o povo para uma terra de vida próspera. Não tinha nada a ver com leite nem com mel, tinha a ver com vida próspera. Mas aí esse povo passa várias situações. Moisés escolhe 12 e fala assim: olha, vocês 12 são os melhores, vocês vão entrar na terra e vão me dar um relatório, vocês vão me trazer um relatório da terra. Veja lá, entraram, viram a terra, voltaram. Eu vou ser bem resumidamente, bem sucinto. E dos 12, 10 chegou e falou: ah, Moisés, terra é boa, mas já vou logo falando, viu? Nunca vai ser nosso. Mas estamos longe de conquistar essa terra. Lá tem gente forte, tem gente gigante. Lá é gente igual gafanhoto. Se eles pisarem na gente, eles esmagam a gente. Mas vai tudo morrer. Lá nós não consegue nem entrar, nem na beirada lá. Enquanto que 2 dos 12 falam assim: epa, pera lá. Eles não são não grandes não, e nem nós gafanhotos. Eles são como um pedaço de pão na nossa boca. Nós vamos pôr eles na nossa boca, eles vão derreter. Se Deus se alegrar de nós, nós vamos entrar e vamos ganhar. O que acontece? Eles entraram, eles não perceberam. Toda a nação, toda a região sabia que o povo de Deus estava com medo. O povo no geral, nas nações gerais, estavam com medo do povo hebreu, porque eles tinham vencido o faraó, eles tinham vencido a maior nação daquela região, e estava todo mundo falando, a notícia tinha corrido. Mas o povo de Deus continuava com uma mente cauterizada, dizendo: nós somos pequenos, nós não podemos, nós não conseguimos, nós nunca vamos conquistar. Enquanto que 2 disseram: nós vamos conquistar, porque Deus é com a gente. Sabe o que aconteceu? Deus falou: todo mundo que pensa negativamente está proibido de entrar na terra. Está com a mente cauterizada, vai morrer com a mente cauterizada. E a Bíblia diz que morreu no deserto, sem Deus ajudar eles. E os demais? De Josué para baixo, todos eles entraram na terra e foram abençoados. Então o que eu quero falar para você hoje é sobre a cauterização da nossa mente. Às vezes a gente cauteriza a nossa mente sobre algumas pessoas. É porque o fulano, ciclano, a gente nem teve a oportunidade de conhecer a pessoa direito. Só porque falaram para a gente da pessoa. Já teve gente que falou mal de pessoas para mim, e quando eu fui conhecer a pessoa, eu vi que era mentira. E a pessoa é uma pessoa gente boa. Agora eu vou comprar a ideia de alguém sem antes dar a oportunidade de conhecer a pessoa. Então eu preciso tomar cuidado qual é a água que vai entrar no meu barco, porque a água que está do lado de fora não atrapalha nada o meu barco, pelo contrário, ela faz com que o meu barco navegue. Mas se eu deixar entrar água dentro dele, eu afundo, e quem está comigo afunda junto. Abra a Bíblia para a gente terminar. 2 Coríntios 2,17. Segunda carta aos Coríntios 2,17. Sua convidada não veio hoje. Não. Mas vai vir outro dia. Não, Jesus. Esposo. Mas em compensação veio o nosso amigo ali, né? Pois É. É 2 Coríntios 2,17. Aqui resume tudo, tá? Isso aqui dá uma resumida em tudo. O que fala aí? O que está ali já, né? Então fala assim, ó. Porque nós, 2 Coríntios 2,17, deixa eu ver, acho que não é, 2 Coríntios 2,15, deixa eu ver se é isso, acho que até eu esqueci, 2,5,
isso mesmo. Não. Deixa eu achar aqui, vai. De manhã também vai chegando nos 50, vai confundindo os versículos. Jesus. 17, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17. Eu vi que tinha alguma coisa errada. É 5, 17. Falei 2, 17. Olha lá. Está aqui, está o resumo de tudo que eu falei. Olha lá. Assim que, ou seja, a partir do momento que você estiver aonde? A partir do momento que você estiver na palavra de Deus, em Cristo Jesus, você deve ser o quê? Uma nova criatura. Uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É uma pessoa com valores diferentes, é uma pessoa com sensações diferentes, com pensamentos diferentes, é uma pessoa que está disposta a viver diferente, é uma pessoa que não está disposta a mais ficar disputando, vai ficar mais invejando, é uma pessoa que não está disposta mais agora a ficar concorrendo com os outros, mas sim a lutar por aquilo que Deus tem por ela. Então, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora, olha aqui a charada. As coisas velhas Já passaram. O que aconteceu ontem tinha passado, meu amigo. Você vai ficar vivendo de passado? Você fica vivendo de passado, Deus não vai operar nada na sua vida, não. O que aconteceu ontem na sua vida já foi. É porque eu tinha um terreno passado, é porque papai passado, porque eu passado. A Bíblia fala em Isaías 43, abandone as coisas do passado. Eu vou ficar preso o que o Roger me fez, vou ficar preso o que a irmã me fez, o que eu fiz, eu vou ficar preso aos meus erros, porque eu fui tranqueiro, eu não mereço estar na presença de Deus. Deus não vai ver o passado, não. A Bíblia diz que Deus pega o meu passado e joga no mar. É porque eu não valo nada, eu não presto nada. O Timóteo fala, valoriza o dom que é em ti. Para de ficar desprezando as coisas que Deus colocou em você. Se eu estou na palavra, estou em Cristo, eu tenho que ser uma pessoa transformada, uma nova criatura. Ele diz, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Minha mente, eu preciso ter uma mente renovada. Eu preciso ter uma mente diferente, uma mente aberta, uma mente voltada para o Evangelho, uma mente mais cristã, uma mente mais obediente. Mas é que eu não concordo, então continue com a tua mente velha. Vai continuar amassando barro, vai continuar batendo a cabeça, vai continuar esfregando a cabeça. Não vai dar certo aqui, não vai dar certo ali. E aí você vai falar, mas eu vou na igreja. Frequentar a igreja não vai resolver o teu problema. Isso é fato para qualquer pessoa. Só porque você tem uma religião, só porque você vem à igreja, ou só porque você faz uma oração, isso não vai definir o teu sucesso. O teu sucesso é Deus vencer o caos, transformar a tua mente, Ele restituir o que te foi roubado pelo gafanhoto, e Ele vai te dar a vida, Ele vai te acrescentar, as coisas vão começar a acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. Esse é o propósito de Deus. Fala assim seja. Eu espero que você possa ter absorvido, pensado um pouco, renovação da vossa mente. Você não nasceu para ser escravo. Você pode ter amassado barro até hoje, mas amanhã você não vai amassar mais barro. A tua mente pode ter sido escravizada de várias formas até hoje, mas a partir de hoje, verdadeiramente eu já estou livre. Minha mente não é mais escrava. Você pode ter tido uma vida com escassez de várias áreas, mas Cristo verdadeiramente me deixou abundante, me libertou, e eu tenho vida abundante em Cristo Jesus. E outra coisa, passado para mim está enterrado. Quem gosta de passado é museu. Eu nem sei se tem museu nessa cidade. Então quem gosta de passado vai para o museu. Eu não gosto. Eu vivo é de presente. Amém? Curva sua cabeça, pessoal da internet, faça o mesmo. Pai, eu quero agradecer por essa palavra. Eu espero que cada um de nós possamos ter aprendido, essa palavra possa ter nos ajudado, nos iluminado, nós possamos ter, ó Deus,
uma luz para levar à prática esse entendimento, e que possamos, Deus, ter uma mente renovada em Cristo Jesus, que possamos, Deus, ter uma transformação, a restituição e a vida abundante em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos para todos que estão aqui na igreja e pelos que estão pela internet, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém precisa de envelope do dízimo ou da oferta? Se precisa, pega com o Bruno ou com o MacGyver. Esse é o MacGyver de antigamente. Lembra do MacGyver? O MacGyver é da nossa época, né? Isso é da época do MacGyver. O MacGyver é antigo. Glória a Deus. Cristo, eu não trouxe oferta, mas eu quero dar uma oferta pequena para nós já começar a juntar. Porque acho que vou ter que comprar uns rolos, não vou? Aqueles não estão nem judiados ainda. Comprar uns rolos, comprar uns. Não é rolo de rolo, não, viu? É rolo de rolar a parede. Comprar uns rolos, comprar mais uma lata de tinta lá para frente. Se você quiser ajudar com 5, 10, com 3, com 4, com 18, com 180, com 1.800. Não pode hoje, fica tranquilo, sossegado. Em nome de Jesus. Cadê a Bíblia, Rafael? Pega a Bíblia aí. Se alguém puder ajudar, coloca na Bíblia a sua oferta, seu dízimo. Em nome de Jesus. Isso. Ajuda a obra de Deus. Se não puder, fica triste, não. Isso. Olha lá, Roger. Faz igual a Roger. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado para vocês. Eu não sei se vocês todos estavam aqui na igreja. Essa semana eu até já pedi para gravar já. Alguns de vocês assistiram eu falando sobre o patrocinador do resgate. Alguns estão comigo há mais tempo que já aprenderam sobre isso. Alguns lembram disso. Eu comecei com 7, 8 anos lá em Fernandópolis, e a primeira patrocinadora que nós tivemos foi a Beatriz Caselato, que é uma professora de 66 anos, aposentada. O marido dela tinha um câncer horrível no dedo, e o médico falou: nós precisamos amputar porque vai alastrar e fazer rádio e químio. Ela falou: eu quero patrocinar porque eu não quero ver meu marido sem dedo. Pensa num cara que não gosta de igreja. Se ela estiver assistindo, ela é testemunha. Ela já até testemunhou isso mais. Não gosta de igreja, não concorda com a igreja. Ela falou: mas pela minha fé, pode. Patrocinou, 6 meses depois ela estava dando testemunho. Curado, livre, não fez químio, não fez rádio e não amputou o dedo. Faz 7 anos, o homem está com os 10 dedos lá. Glória a Deus. Eu falei, fiz um propósito novamente essa semana. Ela foi a primeira. Ela falou: eu quero patrocinar o meu neto Guilherme, que está tentando suicídio. Por que você sabe que é patrocinado? Foi porque me deu resultado e eu sei que vai me dar de novo. Thelma Fontes, patrocinadora da empresa dela, que devia 1,5 milhão, que é a quitanda Fontes de Fernandópolis. Hoje a quitanda dela está zerada, azul, comprou um terreno em cima, fez estacionamento, comprou uma casa, vai aumentar, vai fazer o supermercado. Ela falou: eu quero patrocinar minha empresa porque até o final do ano que vem ela estabeleceu uma meta. Ela falou: eu quero isso na minha empresa. Vera Carvalho, mesma coisa, de Fernandópolis. Hoje não veio a Camila e o Hugo, hoje eles não estão aqui, mas a Camila foi uma. A Camila disse assim: eu quero ser patrocinadora porque eu consegui a Stephanie, quem está junto aqui sabe, a filha, ela não tinha a guarda da filha, ela patrocinou, aconteceu naturalmente, o pai liberou, a filha veio e a mãe está com a guarda definitiva. A Érica Trindade também não tinha a guarda do filho, conseguiu a guarda do filho através de patrocinador. Ontem, fazendo a live, a Érica Trindade lá no Mato Grosso, ela falou: isso, eu quero ser patrocinadora de novo. A Camila voltou a ser patrocinadora de novo, e assim sucessivamente, um monte de testemunho. O que é isso? Isso aqui não é uma oferta, tá? Você tem que encarar assim: existe o dizimista, existe o ofertante e existe o patrocinador. Quem são os patrocinadores? São aquelas pessoas que sentem de Deus de patrocinar alguém ou algo ou alguma situação, mas sente de Deus.
Tem gente que patrocina um filho que está preso, casamento, trabalho, a construção da casa, e um sonho, um projeto, e assim por diante. Mas quem fala com a pessoa? O Espírito Santo de Deus. Não é eu que falo. Você não vai patrocinar porque eu estou falando, você vai patrocinar porque sente. Dona Vera, seu Jorge já foram, voltaram a ser de novo. Acho que outros, eu também, Dona Nice, e outros aqui, né? Pegaram, outros que não eram, já pegaram também. Mas, como é que é isso? Tem data de vencimento? Não. Não é carnê de data de vencimento. Não tem valor, não tem data de vencimento, não tem código de barra. Isso aqui é só para você ter um controle. Eu já gravei o CD desse mês. Todo mês que você patrocinar, tem o CD inédito que eu gravei. Ano passado eu dava para o patrocinador e passava de oferta na igreja. Esse ano não. Esse ano só vai ter o CD do patrocínio quem for patrocinador. Já até me perguntaram: o senhor vai passar depois da oferta? Não. Mesmo que a igreja estiver precisando de dinheiro. O CD, ele é só para o patrocinador. Só. É um propósito que eu coloquei no coração. Então, se você quiser, você pega. Isso, mas eu não tenho. Deus te chamou? Chamou. Ele lhe dá as condições, pode ter certeza que você vai conseguir. Fica preocupado com isso, não. Mas o que eu devo para patrocinar? Ele vai falar no teu coração. Gente que patrocinou a casa própria, outro patrocinou o trabalho, outro patrocinou o filho, outro patrocinou o marido, outro patrocinou... Cada um é um caso. Mas só faça se Deus falar no teu coração. Eu comecei na internet essa semana, eu tenho 25 pessoas e alguns aqui da igreja. Meu propósito é chegar pelo menos em 30 pessoas. Falta esse culto da noite ainda. Falta alguns irmãos que não vieram hoje. Durante a semana talvez eles estejam aqui. Qual o objetivo? 13 meses. Que dia que eu deposito? O dia que você tiver o dinheiro. Qual que é o valor? Uns depositam com 50, uns depositam com 100, uns depositam com outro valor. Aí cada um ora a Deus e vê aquilo que Deus fala no teu coração, tá? Você pode ir no banco, tem a conta da igreja, depositar, trazer o comprovante, pega o seu CD. Ou você pode trazer aqui na igreja, traz aqui, já pega o teu CD também e fica, galera. Tem um caderno de patrocínio. Todo santo dia eu e a pastora vamos estar orando por vocês. Para quê? Para que até dezembro você chegue aqui e fale: bispo, eu quero contar o testemunho do meu patrocínio. Eu fiz isso e aconteceu isso, em nome de Jesus. Amém? Curva a cabeça um pouquinho, fecha os olhos. Pai, eu não quero ninguém que faça por fazer, faça obrigado, mas eu quero pessoas que tenham fé, porque se alguém está em Cristo, é uma pessoa que tem uma cabeça transformada. Se essa pessoa sentir no coração de patrocinar qualquer área da vida dela, esteja à frente e abençoe ela, para que ela possa honrar esse chamado e ser abençoada com um grande milagre para a glória de Deus. Dê as ferramentas que ela precisa e abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que deseja ser patrocinador? Se tiver, levanta a mão. Está lá atrás para a Camila. Se tiver, é só pegar. Em nome de Jesus. Mais alguém deseja? Se quiser, é só pegar com a dona não. Eu ia falar dona Camila. Na internet, o pessoal também da internet, se tiver alguém da internet que deseja ser patrocinador, você pode fazer um comentário na live aqui e falar assim: eu quero ser patrocinador. A pastora está em casa, ela já fala com você, ela já te orienta e já coloca você também na lista do patrocinador, tá bom? E ela te orienta, põe o WhatsApp direitinho, tá bom? No demais, Shalom Adonai, um beijo para vocês, até a próxima live e que Deus abençoe vocês na internet, em nome de Jesus. Alguém ficou